Bem, pra começo de conversa, tô pouco me fudendo pro Todinho, eu tô pouco me fudendo pra esse cancelamento, eu tô pouco me fudendo pra tudo, eu não ligo. Mas ver esse bafafá inteiro na internet me deu vontade de falar uma coisa que eu sempre quis falar, e isso aumentou muito depois que eu vi o vídeo do Andrezinhos sobre esse tema. Eu sinto que por minha roda principal de amigos não ser de pessoas em voltas da internet, por exemplo, nenhum deles vê YouTube direito, eu sinto que às vezes eu tenho um pensamento um pouco diferente da galera que tá cronicamente online e tem canal. Eu não tenho amigos youtubers, eu não sou de panelinhas, não tenho grupos. Eu sempre fui sozinho e continuo sendo sozinho até hoje. Mas eu sempre tive um pensamento de... como dar um exemplo? Não é todo mundo que vem de uma família totalmente conturbada e horrível. Mas você consegue imaginar um exemplo de uma mãe chega em casa, vê a louça suja e ela começa a brigar com o filho falando algo como: eu não acredito que você não lavou a louça! Nossa mãe, desculpa, eu esqueci. Como assim você esqueceu? Você não faz nada o dia inteiro? Você tá me desrespeitando? Eu cuido da casa inteira! E um problema pequeno é escalonado pra um nível gigantesco que não havia muito a necessidade disso. Isso é uma coisa que eu sinto muito que acontece na internet desde que eu comecei o canal. E por um lado, eu entendo que isso aconteça porque tem pessoas que fazem canal de fofoca, pessoas gostam de fofoca, treta dá engajamento e pessoas precisam de dinheiro. Mas é uma coisa que eu nunca gostei de fazer, então é por isso que eu nunca me envolvi, principalmente no meu canal, no meu local de trabalho, sobre assuntos como esse. Eu sempre foquei em falar desses assuntos um pouco mais no Twitter, mas por motivos que eu vou explicar daqui a pouco, foi uma coisa que eu parei um pouco de fazer. Eu sempre gosto de dar um passo pra trás e ver a ação das pessoas com um benefício da dúvida. Talvez ser até um pouco o advogado do diabo. Ao eu ver uma pessoa cometendo um erro, eu penso tipo, e se ela não for malvada? Se ela não for um vilã de anime ou de filme? E se ela só foi burra? E eu levo muito isso em consideração, porque eu sou um cara de 30 anos, cansado, deprimido e um pouco nihilista. Nem sei se eu tô usando esse termo certo, mas de qualquer forma eu penso que muitas vezes muitas coisas não valem a pena a dor de cabeça, porque no final nada importa. De qualquer forma, como eu falei, eu expressava minha opinião um pouco mais no Twitter, principalmente em casos de cancelamento ou coisas que eu ficava com um olho um pouco tipo, tá certo isso? Pra quem me acompanha há muito tempo nas redes sociais deve ter percebido que eu era uma pessoa muito... gente, vamos acalmar um pouquinho e vamos pensar um pouco na situação. A gente botar fogo nessa pessoa tá certo mesmo? Por exemplo, no caso do Cartoonizando, quando ele foi cancelado por ter tido uma atitude paia. Sinceramente, quando eu vi todo esse caso, eu pensei, cara, ele é uma pessoa jovem. Quando eu era adolescente, eu também falava muita merda. Eu não sei se ficar atacando e fazendo 1000 vídeos sobre o assunto falando como ele é uma pessoa idiota é uma coisa saudável. Nesse momento, eu cheguei até a twittar algo como, gente, tá bom, ele foi meio paia, mas não vamos exagerar. E essa não foi a primeira vez que eu fiz algo assim, tanto que eu já esperava, e aconteceu. Eu recebi algumas pedradas de que eu só defendo as pessoas erradas, tô passando pano, e que no geral eu sou uma pessoa idiota, mas... Twitter, né? O que se espera. Pouco tempo depois, ele acabou falando que ele ia fazer coisas ruins com a própria vida dele, e então as pessoas começaram a ficar, opa, eu acho que exageramos. No final não é a ideia do eu estava certo, mas eu fiquei feliz das pessoas terem percebido, um pouco tarde, pelo menos, que elas estavam meio erradas no cancelamento meio paia daqueles. Outro exemplo foi quando teve o cancelamento do Torajo, em que ele plagiava canais e, obviamente, é uma atitude paia, mas houve todo um cancelamento, críticas, ameaças, xingamentos, ataques, o que você espera da internet. Mais uma vez, eu liguei o meu benefício da dúvida e eu falei, gente, calma. Sim, a atitude dele foi paia, mas tá tudo bem você mostrar o seu descontentamento com alguma coisa. Mas no momento que isso se torna um ataque constante, eu acho que não está muito bem. Mostre sua opinião, vamos ver se ele melhora e olha no que deu. Ele fez um vídeo se desculpando, falando que ia mudar e olha ele aí crescendo pra caramba e até começando uma série animada. O complicado é que quando eu tuitei essas coisas, eu também fui muito criticado, falando que eu tava passando pano pra criminoso. Era tipo, um pouco exagero, mas internet é internet, então eu entendo. O que importa é que no final todo mundo acabou se acalmando e meio que todo mundo começou a pensar que nem eu ali naquele momento. Então, tá ok. Sem falar que a internet é cheia dessas coisas. Tem canais gigantescos de TikTok que eu vejo copiando conteúdo de americanos e nada acontece porque, bem, às vezes parece que esses ódios são meio seletivos, sinceramente. E agora chegamos nesse caso do Todinho, que sendo bem sincero, como falei, eu não me importo, não é o que vai mudar minha vida e eu não vejo isso como sendo um problema gigantesco, sabe? É um curso meio paia? É um valor meio paia? Mas no final, ele tá cometendo algum crime ou algo do tipo? Já tô quase chegando a 10 anos de canal, eu vi cada coisa, eu vi youtuber fazendo curso de como ser youtuber. Até hoje eu vejo canais gigantescos fazendo propaganda de jogo de azar, mas eu não vejo ninguém falando sobre isso, então tipo, mais uma vez, parece um cancelamento tão exagerado. Todo dia eu vejo pelo menos 5 vídeos na minha timeline falando do assunto e eu fico tipo, mano, o mundo tá tão parado só pra ter esse assunto agora na timeline, pô. E como eu falei, eu nem tava pensando em gravar um vídeo sobre o assunto, mas depois de ver o vídeo do Andrezitos, eu senti
um certo hype pra falar também do assunto. Não espalhando ódio que nem todo mundo tá fazendo, mas tentar dar o meu lado de vale a pena tudo isso? Quero dizer, esse ataque incessante com vários vídeos e muito ódio e raiva na internet. Porque parando pra pensar, esse curso no final, quem decide que vai pagar vai ser a própria pessoa. Sem falar que existe um período que você pode pedir reembolso caso o curso não seja tudo isso que você esperava. No final é só mais uma coisa na internet no meio de tantas. A ideia é meio sonhadora? Sim. A engine é meio merda? Sim. O preço tá paia? Sim. Mas sei lá, eu já vi cada coisa pior na internet e não tendo nem metade dessa repercussão toda. Às vezes parece que a internet é mais uma situação de manada. Se várias pessoas com números estão xingando alguém, você também deve xingar essa pessoa. Assim como os seguidores das pessoas vão xingar essa pessoa. No final, é só a internet sendo a internet, mas eu tô fazendo o que eu sempre ensinei nesse canal. Tenta ver por outro lado. Não se deixe levar por efeitos manadas e tente ter uma opinião própria. Eu acho que esse ensinamento é muito mais importante do que um vídeo xingando alguém. E aproveitando que ele tá vendendo o curso dele, eu vou vender a minha coisa também. Eu tô fazendo um quadrinho chamado Odisseia do Sol. É grátis, vai lá ler, link na descrição. É isso, gente. Tava com saudade de fazer um vídeo mais reflexivo falando minha opinião. Faz tempo que eu não faço um desses. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Falou!